Oi, gente, para avisar que estou voltando, tá? Fiquei aí uns 6 dias sem gravar, sem postar vídeo, tá? Porque eu peguei uma gripe muito forte, muita falta de ar, tá? Tomando antibiótico, tudo. Então, e eu sou assim, ó, se não é para gravar em qualidade, eu prefiro não gravar, né? Se não ser bem feito, né? Eu sou assim, né? Então, preferi. Mandei, né? Avisei ali na internet, né? Que ia ficar uns dias sem gravar. Mas agora estou voltando, tá bom? Hoje, mas é só para avisar, tá? Eu fui na UPA sábado passado. Aqui na minha cidade, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, o SUS está muito precário. Bah. Eu cheguei lá, eu me apavorei que tinha gente 4, 5 horas esperando atendimento. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar todo esse tempo. Primeiro porque eu tava doente, né? E depois, sendo autista, a gente não consegue ficar 4, 5 horas esperando. E daí, quando eu falei na recepção, né? Peguei a ficha lá, eu falei que era autista, até mostrei meu laudo, porque os autistas, eles, por lei, em atendimento, eles têm prioridade, assim como os idosos também têm, né? E ela falou, não, tem prioridade, sim, tal, espera passar pra triagem. A triagem é sempre lá na UPA, é rápida, né? O problema é a consulta. E eu comecei a perceber, sabe, que tinha muita gente passando na minha frente e aparece a cor, né? Urgente, não urgente, pouco urgente. E muita gente que não era idoso, não era criança, não era deficiente e tava a cor não urgente passando na minha frente. Aquilo começou a me deixar muito, assim, sabe, indignada. Mas a gente que é autista, a gente tem dificuldade de falar as coisas, de brigar pelos nossos direitos, né? Então, eu comecei a ficar muito nervosa, né? E, e chegou uma hora que tinha só triagem, que triagem é com os enfermeiros, né? Uns 40 minutos. E eram 3 médicos que estavam atendendo. De repente, acho que um era pediatra e outros 2 médicos que eram clínico geral. E ficou 40 minutos só na triagem. Quer dizer, eu logo falei pro meu, né? Comentei assim, certo, foi pro intervalo. Claro, o médico tem direito a intervalo, como todo ser humano. Mas numa outra empresa a gente faz um rodízio, não vai todo mundo no intervalo ao mesmo tempo. Ainda mais tendo uma recepção cheia de pessoas doentes para atender, né? Ninguém vai numa UPA por uma unha encravada, né? Um sábado de noite, né? Então as pessoas estão com dor ali, estão doentes ali. Então faz um rodízio, faz um de cada vez, né? Não os 3. E daí que eu vi que naqueles 40 minutos ficou, sabe? E nisso eu fui na recepção, porque eu não aguentei de tanta indignação, sabe? Faz 40 minutos que nenhum médico tá chamando. Só que daí eles se fazem de doido, né? Ah, tá chamando sim, tal. E daí tem cartazes sempre grande, né? Que ofender funcionário público, né? É crime tal e tal e tal e tal. Mas e o direito dos pacientes? Daí não tem cartaz falando isso, né? Isso que eu acho bem engraçado. Engraçado não, né? Bem estranho, né? Daí depois de 1 hora e pouco me chamaram, mas eu já tinha ido ali na recepção reclamar, sabe? Porque sendo prioritário, né? E depois que eu fui atendida, eu vi a cor da minha pulseirinha. Era não prioritário. Eles mentiram pra mim. Eles mentiram, né? Então, uma coisa que não tem nem cabimento, né? Mentir. Daí depois eu passei pelo médico, o médico foi muito, não vou ser injusta, tá? Ele foi atencioso, ele foi educado, ele foi gentil, ele foi querido, tá? E ele até falou que de repente podia estar desenvolvendo uma asma junto também, pelas faltas de ar que eu tava sentindo, tudo. Ele viu meu pulmão, né? Ele escutou meu pulmão, disse que tava angustiado. Daí depois eu fiz um raio-x lá na UPA do tórax e fiz o teste do Covid que deu negativo, fiz medicações, fiz maminha, para depois ser reavaliada pelo médico. Daí até que não demorou tanto, foi em questão de 1 hora eu fiz tudo isso.
Daí eu passei pelo médico de novo, e daí ele me passou um tratamento, né? 5 dias de antibiótico, algumas outras medicações, bombinha também, ele receitou. E, e que mais, gente? Um outro remédio, que é uns 2 comprimidos, tomar 5 dias, que os médicos não explicam muito, né? Mas eu sou bem assim, como é que eu vou dizer, curiosa, né? Eu vi que ele era mais para asma, essas coisas, né? Esse outro remédio que ele deu para tomar durante 5 dias. E encaminhou para mim, quer dizer, deu um papel para mim encaminhar no posto de saúde, né? Um exame, né? Espirometria, uma coisa assim, tá? Que eu ainda não encaminhei, esperando ficar um pouquinho melhor para ir no posto de saúde encaminhar. Que é para tirar essa dúvida realmente se eu tenho, se eu desenvolvi asma ou não. Eu não sabia que depois de adulto podia desenvolver asma. Eu achei que, né? Ou a pessoa tinha desde pequena ou não tinha, né? Mas sim, pode acontecer tu desenvolver depois de adulto, tá? E eu nunca fumei, né? Mas ele mesmo falou assim, que tem o fumante passivo, né? Às vezes as pessoas perto da gente fumam e a gente absorve aquela fumaça e a gente se torna fumante passivo. E isso também pode causar lesões no pulmão, tá? Isso eu sempre achei que era história para boi dormir, né? Mas não, realmente pode acontecer também, tá? Então, curte o vídeo, comenta aí, dá um oi, compartilha para mim voltar com força total e com motivação para realmente voltar, tá bom? Curte, dá um oi e compartilha. Tudo isso é de graça e é muito importante, tá? Para mim continuar com os meus vídeos, tá? Ter motivação de fazer, continuar agora a voltar aos meus vídeos diários, tá bom? Um beijo para todo mundo. Fique com Deus.